Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberta Andriane Renault e eu sou a criadora do canal Vocação Jurídica, que eu criei com muito carinho e voltado principalmente para os advogados que estão iniciando na área criminal e precisam de uma orientação justamente porque se sentem muito inseguros nesse exercício profissional, não é mesmo? Então, hoje o vídeo ele é de extrema importância e eu quero fazer um convite não só para o advogado que se interessa na execução penal, como também para os familiares de apenados. Então, se você se encaixa em alguma dessas condições, fica até o final que eu acredito que vai valer a pena para você. Bom, vamos falar sobre um pouquinho sobre execução penal e remissão da pena. A primeira consideração que eu gosto de fazer, quem já está acostumado, né, com os meus vídeos, que já está acostumado com o conteúdo que eu venho passando para vocês, sabe que eu friso sempre a importância, a responsabilidade do criminalista na condução de um processo. Bom, se já existe essa responsabilidade na parte do conhecimento, no processo de conhecimento, ou seja, durante a instrução criminal, desde o momento em que o Ministério Público oferece denúncia até o momento em que aquela sentença penal transita em julgado, eu não poderia afastar a responsabilidade do criminalista na execução penal. Aqui é muito pior. Né? Aqui o nosso senso de responsabilidade tem que ser frisado 1000 vezes mais. Por quê? Porque aqui é o momento em que o apenado está cumprindo a sua pena. Então, qual é a nossa finalidade? Fazer com que ele cumpra exatamente o quanto necessário, fazer com que os direitos dele sejam assegurados ao máximo, de acordo não só com a lei de execução penal, mas de acordo também com todos os princípios constitucionais e o posicionamento dos tribunais superiores sobre o tema, fazer com que isso corra o mais rápido possível, porque nós sabemos que a tramitação processual em matéria de execução penal é mais demorada e principalmente, e aqui é o ponto central para mim e que muitos advogados não frisam, é fazer com que o cliente passe esse tempo no regime prisional de uma forma mais atenuada. Eu sei que é muito difícil, nós estamos falando de um sistema prisional falido, onde pessoas ficam amontoadas, né, num determinado local e com condições mínimas de dignidade, de higiene, mas nós, como criminalistas, temos que tentar atenuar essa situação. E como é que a gente faz isso? Um dos institutos é o Instituto da Remissão. E aqui eu falo remissão com cedilha, tá? Não a remissão com 2 S's. Essa remissão, ela vem regulada na Lei de Execução Penal através do seu artigo 126. E é importante você entender, você advogado ou você familiar de apenado, que a remissão ela deve ser alcançada através de decisão judicial. Então não é o diretor do presídio, da unidade, que vai dar essa remissão, e sim o juiz. Então, geralmente isso é feito, né? Essa decisão judicial é prolatada mediante a provocação do defensor, seja ele público ou o advogado particular. E por que é importante a remissão? Porque através dela a gente consegue muitas vezes antecipar a progressão de regime, antecipar o cumprimento de um livramento condicional, pode gerar a extinção da pena, né? Então, uma série de benefícios podem ser antecipados em razão dessa remissão. E, uma vez reconhecida judicialmente a remissão, o que deve acontecer? A guia, né, de execução, a guia onde há o cálculo da pena, ela deve ser retificada com o desconto dessa remissão e aí os outros benefícios incidirão mais cedo. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Bom, existem várias espécies de remissão, né? A primeira remissão é a remissão por trabalho. Acho que todo mundo já conhece essa remissão. É importante entender que, a partir do artigo 126 da LEP, vocês encontram essas espécies.
A remissão por trabalho diz que a cada 3 dias de trabalho, o apenado tem 1 dia de remissão. E quando fala em trabalho, a gente está falando num trabalho no regime fechado, só poderia ser um trabalho dentro da unidade, né? Esse trabalho ele pode ser um trabalho intelectual, um trabalho manual, um artesanato, por exemplo, né? Então, qualquer tipo de trabalho é permitido, assim, no que diz respeito a intelectual, manual e no regime fechado interno, no interior do presídio. O grande é importante vocês entenderem também que essa remissão por trabalho ela abrange também aqueles presos cautelares. Então imagina que uma determinada pessoa foi presa preventivamente, então ainda não há sentença penal condenatória transitada e julgada, ainda não há nem a IJ. Vamos imaginar nessa situação. Se esse preso, né, cautelar, ele vir a trabalhar dentro da unidade prisional, ele tem direito à remissão, sim. Tá? Então, dá depois uma olhada no artigo 126, parágrafo 7º da LEP, que é a Lei de Execução Penal. Aí você pode me perguntar, principalmente os familiares dos apenados que já estão cansados, né, de constatar uma série de irregularidades dentro do sistema prisional e sabem muito bem que muitas vezes aquele seu familiar que está preso, ele quer trabalhar, mas não tem vaga. E aí, doutora, né, poderia me perguntar, e nesses casos, o que é que acontece? Alguns doutrinadores, alguns advogados, eles defendiam a chamada remissão ficta. O que é isso? Quando o preso manifesta a intenção de trabalhar dentro da unidade prisional e essa unidade não dispõe de vagas para trabalho, ou para estudo, por exemplo, que a gente já vai falar daqui a pouco, o que acontecia? A remissão deveria ocorrer, independente daquele preso trabalhar ou não, já que o que faz com que ele não trabalhe não é culpa dele, ele já manifestou essa vontade. É o Estado que não dispõe de estrutura para incluí-lo no trabalho. Então, se a Lei de Execução Penal ela prevê esse direito e o Estado ele está impedindo o apenado de trabalho, porque não tem essa estrutura, essa remissão deveria ocorrer. Por isso que chama remissão ficta, porque na verdade o apenado nunca trabalhou, né? Não porque ele não quis, repito, mas porque o Estado não deu recursos para ele. Isso, infelizmente, já foi afastado pelo STJ, né? Então, hoje, se não tem vagas no sistema para trabalho, não tem como pedir a remissão ficta. Então, tá, não tem a remissão por trabalho, vamos analisar a remissão por estudo. É outro campo muito interessante, porque as pessoas imaginam que remissão por estudo é quando o apenado tem lá uma escola dentro da unidade, e algumas unidades têm, embora isso não funcione direito, por uma série de questões burocráticas, né? Às vezes não tem material suficiente, as apostilas, o apenado leva aquela apostila para a cela e não consegue estudar. Às vezes a apostila é extraviada dentro da própria cela. Então existe uma série de dificuldades e eu sei disso como membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, onde eu já estive várias vezes fazendo visitas nessas unidades e a gente constata sérios problemas. Falo aqui pelo Rio de Janeiro e sei que isso se espalha em todos os estados, né? Alguns mais, outros menos, mas existe esse problema. Mas a remissão por estudo ela não consiste só naquele estudo presencial, né, daquela escola funcionando dentro da unidade aonde o apenado vai e assiste às aulas. Esse estudo ele pode ser online. Existem também empresas que são conveniadas, não sei se vocês sabem, né? São conveniadas e você pode adquirir o curso em nome daquele seu cliente, levar aquele curso para ele, ele vai estudar as apostilas, vai fazer uma prova, essa prova ela é encaminhada para esse curso novamente para ser dada uma nota. Então, esse tipo de estudo também é possível,
né? Aqui no Rio de Janeiro existia um convênio com a Sened, por exemplo. Então, vários clientes meus fizeram cursos de auxiliar de escritório de advocacia e muitos outros. Então, procure, né, se informar sobre esses convênios. Por quê? Porque ali o apenado estudando, pelo menos é um período em que ele está passando o tempo dele, está adquirindo conhecimento, e ficar trancado dentro de uma cela sem o que fazer, isso é um inferno, né? Então eu acredito sinceramente que a situação dele fique mais atenuada, pelo menos que ele tenha um tempo para exercitar a mente dele, para aprender. Isso vai ajudá-lo a permanecer naquele local e vai sair mais cedo. Isso que é o mais importante também. Então, como é que funciona essa remissão, né, de estudo? É importante vocês entenderem que a cada 12 horas de estudo, né, distribuída em 3 dias, então, por exemplo, ele estuda 4 dias na segunda, 4 dias na terça e 4 dias na quarta. Compõe essas 12 horas, né? 4 dias não, 4 horas. 4 horas na segunda, 4 horas na terça e 4 horas na quarta. Atinge o total de 12 horas, 4 horas por dia. Nesse caso, ele tem direito a 1 dia de remissão, tá? Então, isso é interessante, sim, né? E é importante falar que quando ele está estudando, o simples fato de estudar já traz o direito à remissão. Ele não precisa concluir o curso. Se ele conclui o curso, por exemplo, de primeiro, segundo grau, né, ele consegue concluir dentro da unidade, o que vai acontecer? Além da remissão dos 3 dias, né, de 12 horas distribuídas em 3 dias, ele também tem mais 1/3. Ele assegura mais uma remissão. Existe a remissão, então, do estudo pelo simples fato dele estar estudando, né, dele estar frequentando o curso, e existe a remissão pelo fato dele ter concluído o curso. Então, são 2 remissões, nesse caso, por estudo, ok? Claro que o interessante é que ele faça as 2 para ter esse benefício cumulativo, certo? E atenção, advogados, vocês estão vendo que o cliente de vocês estuda, o cliente de vocês trabalha. Deve, né, oficiar o diretor do estabelecimento prisional. Para quê? Para que ele dê um certificado, um atestado, dizendo quantas horas aquele apenado trabalhou ou quantas horas aquele apenado estudou. Isso precisa ser encaminhado para o juízo de execução. Aqui no Rio de Janeiro é a vara de execução penal, eu sei que em São Paulo é VEC, aqui é VEP com P. E aí, o juiz, com essa informação, ele vai dar essa remissão. E é muito importante entender esse caminho. Se o diretor não forneceu isso espontaneamente, o advogado tem que exigir essa entrega, né, desse atestado dizendo o tempo, a carga horária que o apenado estudou ou trabalhou, né, naquele período. E aí o juiz reconhece a remissão por decisão judicial e a VEP, ou VEC, ou o juízo de execução penal, deve fazer a retificação do cálculo para que a remissão seja incluída e, consequentemente, alguns benefícios vão ser antecipados em razão dessa remissão. Então, essa é a segunda remissão por estudo, né? Mas aí alguns doutoras e familiares também podem dizer: ah, Roberta, mas nesse caso também é difícil, e eu sei que é, porque tem alguns locais, algumas unidades prisionais com local para estudo, e esse estudo ele não consegue ser organizado. O apenado muitas vezes não tem condições de estudar na unidade, né? Mesmo fazendo esses cursos, né? Mesmo fazendo esses cursos que eu acabei de falar, com convênio, né? Que a apostila, o material é entregue ao apenado fisicamente, ele estuda, ele faz uma prova e o advogado envia essa prova para essa instituição conveniada. Então, existe uma outra possibilidade, e essa possibilidade ela é um pouco mais viável, que é a remissão pela leitura. Essa remissão pela leitura, ela não tem, na verdade, uma previsão na lei de execução penal.
Quando a gente pede a remissão pela leitura, a gente geralmente utiliza como base a recomendação número 44 de 2013 do CNJ. Mas isso é possível, é viável, é uma remissão cabível, tá? Não há questionamento quanto a isso. Embora, repito, não haja previsão na LEP. E aí o que acontece? Nessa remissão por leitura, o apenado ele pode ler um livro entre 22 a 30 dias. Tá? Então, ele pode, no máximo, ler 12 livros por ano, e a cada livro que ele lê, ele tem 4 dias de pena remida, de pena cumprida. Né? Então, essa é uma alternativa também bacana, né, para ele. E ele não precisa frequentar nada, basta que durante esse período ele leia aquele livro e depois que ele lê, ele vai fazer uma resenha, uma espécie de resumo sobre aquele assunto. Essa resenha ela é submetida a uma avaliação, né, por um órgão externo, que geralmente existem convênios com universidades para fazer a análise dessa resenha, é dada a nota da resenha e isso é enviado para a unidade prisional, que por conseguinte vai ter que encaminhar essa resenha para o juízo de execução penal. E assim o juiz vai reconhecer a remissão e, repito, essa remissão, a guia de execução penal, ela deve ser alterada esse período em que aquele apenado ficou estudando. Então, é uma alternativa muito bacana. E eu acredito que quando há essa possibilidade, por que não cumular as remissões? O Estado é obrigado a fornecer ao apenado essa possibilidade. Então, se eu sou apenado e eu quero estudar, quero trabalhar, quero também ler, eu posso fazer essas 3 remissões e vou ter direitos cumulativos. Muito bacana, né? O problema é que a LEP ela é até uma lei interessante, se bem que agora, com a alteração do pacote anticrime, principalmente na parte de progressão de regime, a coisa ficou muito complicada. Mas no que diz respeito a esses benefícios, eu acho interessante sim. O problema é a aplicação disso na prática. E aí que vem a atuação do advogado criminalista para fazer com que o seu cliente tenha, sim, os direitos respeitados e assegurados. E vou falar aqui também sobre uma remissão que eu já vi, muitas unidades prisionais mantêm corais, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Aquele preso que participa de um coral, ele é obrigado a estudar música, né, para participar, e também ele está trabalhando. E aí, vários tribunais superiores, inclusive o STJ, já reconheceram que cabe remissão por participação em coral. Então, essas são as espécies de remissão para vocês que eu tinha para dizer. Acho sim que, embora a gente esteja enfrentando dificuldades na unidade prisional, vale a pena tentar em prol do apenado. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. E agora eu quero fazer uma proposta, né? Quero fazer um convite tanto para os advogados que atuam em execução penal, como para aqueles que estão iniciando na área e ainda não sabem como trabalhar direito, e também para os familiares dos apenados. Eu, com muito carinho e com a ajuda de muitos colegas queridos, nós criamos a APAP, no intuito de apoiar os apenados durante a pandemia. Então, cada advogado que ingressa nesse grupo, ele assume a responsabilidade de assumir uma causa pro bono em prol de um apenado. Então, nós estamos entrando em contato com várias associações de moradores, com familiares de apenados que realmente se encontram em situações precárias, não têm condições de contratar um advogado particular por problemas financeiros e que precisam de uma orientação imediata, principalmente agora, nesse período grave de pandemia e de isolamento social. Então, se você é familiar de um apenado e sabe que o seu ente querido precisa desse apoio,
entra em contato comigo através do WhatsApp que eu vou colocar aqui e eu vou te explicar melhor como participar desse grupo, ok? E você que é advogado, que já tem experiência na execução penal e pode ajudar imediatamente, não precisa de nenhum tipo de orientação, entre em contato também. Eu tenho tido tantas manifestações de colegas querendo ajudar e eu acho isso maravilhoso. Se a gente está passando por um problema, uma crise mundial, muitas dificuldades, se a gente pode colaborar de alguma forma para a sociedade, por que não? Eu acredito que abraçar uma, duas causas pro bono não vai atrapalhar o seu trabalho. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe em dobro. Pelo menos é assim que eu acredito e é assim que eu costumo agir. Então, se você tem essa experiência em execução penal, entre em contato comigo também e queira abraçar a causa e entre em contato. E também para aqueles advogados que ainda não possuem a experiência profissional necessária. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um treinamento de execução penal por um valor muito mais em conta, para que você possa adquirir toda a experiência necessária e participar desse grupo de apoio aos apenados. Então, além de você ter acesso ao treinamento, você também terá a minha mentoria. Aquelas causas que você assumir pro bono, você terá a minha orientação. Então, é uma forma que você tem de aprender com responsabilidade ética e ajudar a quem precisa. Bom, o convite era esse. Eu espero também que você tenha gostado do presente vídeo. Eu pretendo nas próximas semanas continuar fazendo essa divulgação e falando sobre execução penal, que é um tema de extrema importância, embora não seja valorizado, lamentavelmente, nas faculdades. Eu não sei por quê. E também sabemos que muitos criminalistas não gostam de atuar na execução penal. Então, se você está iniciando, talvez seja uma área muito bacana. Uma advocacia séria, com excelência, nessa área específica, com certeza vai render muitos frutos. Não só para você, para a sua carreira, como contribuir para a sociedade como um todo. Porque toda vez que nós defendemos um apenado e asseguramos os direitos dele perante o juízo da VEC ou da VEP, nós estamos abraçando a sociedade como um todo. Esse era o meu recado, eu espero te ver no próximo encontro, no próximo vídeo e desejo de todo o coração que você tenha uma semana abençoada. Fica com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau!